Muito menos mágicas eram as sessões sobre o Caixa do Espiritismo. Em junho de 1865, mais uma vez, Kardec foi a público, em encontro na Sociedade Espírita, para atualizar contas e reagir às insinuações ou acusações de que ficava cada vez mais rico à custa da doutrina. A doação de 10 mil francos, já declarada em 1860, motivara outros 3 doadores a contribuir com a causa espírita. 500 francos entraram nos cofres da sociedade em 1862, e donativos de 1.000 e 2.000 francos se somaram a eles no ano seguinte. Estas eram as contas fáceis de fazer e declarar. As mais complexas, e que mais irritavam Kardec, eram as relacionadas às vendas de suas obras e às assinaturas da Revista Espírita. A missão de Kardec estava só começando, e os desafios também. À medida que o Espiritismo crescia, também cresciam os ataques a Kardec. A Igreja o acusava de heresia. Cientistas o chamavam de charlatão. Mas os rumores mais prejudiciais questionavam seus motivos e finanças. Kardec estava lucrando com o Espiritismo? Seus livros vendiam bem. A Revue Spirit tinha assinantes e doações chegavam. Críticos o pintavam como um empreendedor espiritual, enriquecendo-se com as esperanças alheias. Essas acusações não eram apenas sussurradas. Elas eram publicadas, projetadas para minar sua credibilidade e os valores centrais da doutrina. Cartas chegavam aos montes, algumas de seguidores preocupados, outras de antagonistas. A questão do dinheiro tornou-se uma sombra que seguia Kardec por toda parte. Para defender sua honra, ele precisava ser tão transparente quanto seus ensinamentos. O próximo passo definiria seu legado. Kardec enfrentou as acusações de frente, com transparência radical. Na Revue Spirit, ele publicou relatórios financeiros anuais detalhados, listando cada franco das vendas de livros, assinaturas e doações, ao lado de cada despesa. Ele estabeleceu a Caisse du Spiritisme, um fundo estritamente para o movimento, separado de sua renda pessoal. Os números contavam uma história diferente. O movimento operava com um orçamento apertado, com a maioria dos fundos reinvestidos em impressão, postagem e divulgação. Kardec não recebia salário. Em vez disso, ele frequentemente subsidiava a causa com seus próprios recursos cada vez menores. Os relatórios revelavam sacrifício, não enriquecimento. Ao abrir os livros, Kardec desarmou seus críticos com fatos, não com retórica. Os seguidores viram exatamente para onde o dinheiro deles foi. A verdade era clara. O crescimento do Espiritismo foi construído sobre dedicação, não lucro. A transparência tornou-se um pilar do movimento. As finanças do Espiritismo dependiam de modestos lucros de livros e doações voluntárias. Kardec era escrupuloso, muitas vezes recusando grandes doações condicionais para proteger a independência do movimento. A maior doação, um legado do editor Gide, chegou somente após a morte de Kardec, garantindo o futuro do movimento e não enriquecendo seu fundador. Durante sua vida, os fundos eram pequenos, contribuições de assinantes, apoio de grupos locais, tudo publicamente reconhecido na Revue Spirit. Kardec criou fundos específicos para operações e ajuda mútua, auxiliando espíritas necessitados. Cada franco era contabilizado e reinvestido na disseminação da doutrina, impressão, distribuição e viagens. O dinheiro nunca foi para Kardec, sempre foi para a causa. Os registros financeiros mostravam propósito e transparência inabaláveis. O crescimento do Espiritismo foi impulsionado pelo sacrifício coletivo, não pelo ganho pessoal. O compromisso de Kardec com o Espiritismo teve um grande custo pessoal. Ele e sua esposa, Amélie, antes desfrutavam de uma vida estável de classe média como educadores. Mas, à medida que o Espiritismo consumia seu tempo, sua renda diminuía. Para financiar o movimento,
Eles venderam suas propriedades e viviam austeramente, com sua casa funcionando como a sede do espiritismo. Amélie trabalhava incansavelmente, sem remuneração, gerenciando correspondências e a administração. Eles investiram suas próprias economias na causa, muitas vezes lutando para sobreviver. Kardec nunca recebeu salário. Ele vivia dos resquícios de seu trabalho anterior e da pensão de Amélie. O sacrifício deles foi total, um testamento de convicção acima do conforto. A missão sempre vinha em primeiro lugar. Os livros de Kardec eram best-sellers, mas os lucros não iam para ele. Desde o início, ele separou os bens pessoais dos fundos espíritas. Todos os direitos autorais e vendas de livros iam para a Caisse du Spiritisme, apoiando as atividades do movimento. Os lucros subsidiavam os preços dos livros, tornando-os acessíveis a todos, e financiavam distribuições gratuitas para bibliotecas e os pobres. O objetivo era a disseminação, não o enriquecimento. Os fundos também cobriam as viagens de Kardec para unificar e guiar os centros espíritas na França e na Bélgica. Essas jornadas eram exigentes e custosas, mas essenciais para a coesão do movimento. Cada centavo era reinvestido no crescimento do espiritismo. As escolhas financeiras de Kardec garantiram a independência e o alcance da doutrina. Os livros eram ferramentas para o esclarecimento, não para a riqueza pessoal. Apesar da influência global, a vida de Kardec permaneceu simples e austera. Visitantes em sua casa na Rue Sainte-Anne encontravam um espaço de trabalho, não uma mansão. Livros, manuscritos e móveis modestos. Sem luxo, sem arte, apenas as ferramentas de um trabalhador incansável. Os dias de Kardec eram longos, cheios de escrita, pesquisa e correspondência. Amélie era sua colaboradora constante, compartilhando a carga de trabalho e o estilo de vida humilde. As refeições eram modestas, a vida social centrada nas atividades espíritas. Kardec vestia-se com simplicidade, sua autoridade enraizada na integridade, não na aparência. Ele vivia o desapego dos bens materiais que o espiritismo pregava. Sua existência simples era a mais forte refutação aos rumores de ganância. A verdadeira riqueza para Kardec era medida em progresso espiritual, não em francos. Em particular, Kardec refletia sobre os fardos e o significado de sua missão. Ele se via não como um profeta, mas como um trabalhador, um instrumento para um propósito maior. Ele escreveu sobre sacrifícios, tranquilidade perdida, buscas acadêmicas abandonadas, ataques constantes. No entanto, ele via essas dificuldades como lições espirituais, oportunidades para praticar as virtudes que ensinava. Kardec considerava-se um estudante eterno, aprendendo com os espíritos e com a adversidade. Sua humildade era central. Ele não reivindicava a posse da doutrina, apenas a custódia. A reflexão interior dava-lhe força para suportar o conflito público. Seu consolo vinha de servir à humanidade, não de elogios ou lucros. Para Kardec, a verdadeira recompensa era contribuir para a transformação moral. Em 1865, Kardec publicou um relato pessoal de sua jornada, um balanço da missão de sua vida. Ele expressou gratidão aos espíritos, seguidores e até mesmo aos críticos, reconhecendo que a oposição havia fortalecido o movimento. O espiritismo havia crescido de uma curiosidade parisiense para uma doutrina global, seus princípios centrais intactos. Kardec sentia-se realizado não pela glória pessoal, mas por ter lançado uma base sólida para as futuras gerações. Ele reconheceu que seu tempo era limitado, mas acreditava que o espiritismo perduraria além dele. A doutrina, insistia ele, pertencia à humanidade, não a um indivíduo. Seu relatório final não mostrava lucro financeiro, mas imensa riqueza espiritual. O legado de Kardec era fé, dedicação e uma luz para outros seguirem. Sua vida foi a prova de que a convicção e a transparência
podem ofuscar o rumor e a dúvida. A missão continuaria, seu propósito claro e sua fundação inabalável. No próximo vídeo abordaremos Receitas do Além. Kardec estava cansado, ou melhor, exausto. Só os mais íntimos sabiam, mas, no início de 1865, sofrera um acidente cardiovascular grave e ficara de cama por longos dias, acompanhado de perto por Amélie e por um médico invisível, o homeopata Antoine Demeure, morto aos 71 anos em 25 de janeiro daquele ano. Demais, né? Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!